da tarde, gente, olha só, na última semana você deve ter acompanhado aqui no Balanço Geral, a gente falou, né, sobre o caso de um jovem de 22 anos que está sendo investigado pela polícia. Aquele homem que mandava as vítimas, sempre meninos de 9 a 12 anos, ele sempre pedia para eles gravar um vídeo se mostrando sexualmente, né, e ainda queria marcar encontros em troca de sorvete, olha isso. Então, sobre esses casos que a gente vai falar agora, por isso que a gente está recebendo aqui o delegado da DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, o doutor Gabriel Luiz Marcondes. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. E a psicóloga policial também, a Giana Gláucia Sela. Tudo bem, Giana? Seja bem-vinda. Bem, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vamos colaborar muito com certeza aqui com a nossa conversa e a gente espera que essa conversa saia desse âmbito de nós três aqui, que você de casa se sinta à vontade para participar conosco, mande sua mensagem pelo Facebook ou pelo WhatsApp, a gente está disponível aqui para tirar dúvidas, é o momento da gente conversar muito sobre o bem-estar e a segurança das nossas crianças e os nossos adolescentes, tá? Então, doutor, eu acho que eu vou começar contigo perguntando como é que a justiça entende a pedofilia? Pode ser considerada uma doença? Enfim, como é que a justiça trabalha com isso? Certo. A princípio, a pedofilia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma doença incurável que por si só não é crime. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente protege várias formas de exteriorização dessa pedofilia, dessa doença. Ou seja, se o pedófilo com essa doença exteriorizar para satisfazer a sua lascívia, por exemplo, aliciando crianças, como foi o caso em tela, a se exibirem via, por exemplo, via webcam, envio de fotos, de vídeos, por qualquer meio de comunicação, caracteriza um crime do Estatuto da Criança e Adolescente. Perfeito. A pedofilia, ela considera que faixa etária, e tanto, não importa, menino ou menina, como é que é? Sim, seriam jovens, a princípio. No Estatuto da Criança e Adolescente, criança é aquela considerada a pessoa até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 anos, um dia antes de completar a idade de 12, né? E não precisa ser o ato sexual propriamente dito, como a gente viu aí, né? Sim, até o Estatuto da Criança e Adolescente trata mais como não propriamente o ato sexual em si, e sim esse assédio, o aliciamento dessas crianças, ou simular, através de montagens, fotos pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, porque o crime físico em si, que é o estupro de vulnerável nesse caso, é tratado pelo Código Penal. Ah, ok. Então são crimes diferentes aí que a justiça entende. Giana, você como psicóloga, o que se passa na cabeça de um adulto querer se satisfazer, vamos dizer assim, sexualmente com uma criança? Como é que a gente pode explicar isso, se é que tem explicação? Então, é bem complicado, né? Não existe um perfil, assim, a gente não pode falar qual é o perfil do pedófilo ou do abusador. O delegado fez uma diferenciação bem interessante. Nem toda pessoa que comete o abuso sexual, ele é um pedófilo. Na verdade, é a minoria dos casos que a gente costuma observar. O mais frequente, na maioria dos casos, os abusadores, eles são dentro da família mesmo, são pessoas próximas que se aproveitam de alguma oportunidade, que por conta, às vezes, de abuso de álcool, enfim, mas enfim, não tem como nós definirmos um perfil, por isso que todo mundo precisa ficar muito atento, né? As famílias, os cuidadores precisam estar observando o tempo todo os seus filhos, enfim, né? Sim, entendo. E imagino que a internet, vocês que trabalham nesses casos dia a dia, a internet tem sido um veículo não importante, mas eu digo, facilitador do crime, acredito, né? Sim, a internet dá essa impressão que o crime cometido vai gerar impunidade, né? Porque como é cometido às ocultas, esse autor do crime sexual contra jovens, crianças e adolescentes tem a impressão de que não tem como ser rastreado. Mas apesar de todo o cuidado que o autor desse tipo de crime tenha, sempre deixa um rastro que a polícia consegue, através dos meios legais de investigação, chegar à sua autoria. Perfeito. Como é a pena para esses casos, doutor? Então, varia muito a depender do tipo de crime praticado. Se ficar no âmbito do computador, da internet, varia o tipo penal. Ou seja, se houver o aliciamento das crianças, seria um crime. Se o autor do crime fizer montagens com essas crianças e adolescentes
por exemplo, recortando os rostos e montando em fotos pornográficas, já é outro crime, então varia muito a pena. Assim, não tem como dizer uma pena fixa, porque são vários crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Entendi. Mas não tem um mínimo, um máximo que a gente consiga dar uma ideia? A média, eu vou estipular uma média aqui de 1 a 4 anos, por exemplo. Nos crimes do Estatuto da Criança e Adolescente, a pena de estupro de vulnerável já é bem maior, né? Entendi. No caso desse chapecoense que foi preso na semana passada, ainda não terminou o processo dele, então não dá para imaginar uma pena para ele? Sim, na verdade, o que acontece? Esse mesmo autor estava sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. Então, eles têm a investigação deles lá, só porque acabamos cruzando os dados de uma investigação nossa aqui, que também tinha autoria, e a gente correlacionou com aquele autor da Polícia Civil do Paraná. Então, a gente faz uma investigação, a princípio, conjunta, a gente colabora na investigação da Polícia Civil de lá e a daqui, para poder localizar o maior número de crianças e buscar a maior materialidade possível, ou seja, buscar essas conversas, juntar tudo antes de relatar esse inquérito policial para poder fazer o processo, para poder deflagrar a ação penal pelo Ministério Público. Entendo. No caso dele, quantas vítimas já identificadas? A princípio, em Santa Catarina, por volta de 30, mas tem outros estados também. Nossa, olha só, gente. Infelizmente. A gente tem uma participação aqui que não quer se identificar, eu acho que é um assunto realmente delicado para falar nomes, não tem necessidade alguma aqui, aliás, em qualquer assunto você pode participar com a gente sem mandar o seu nome, não tem problema, tá? Ela está dizendo aqui, uma telespectadora, queria saber justamente sobre a pena, doutor, porque ela disse que ela teve um segundo casamento, né? Um trabalhador, pai de família, uma pessoa muito querida, exemplar, e ela já tinha uma filhinha de 6 anos. E durante 8 meses ele foi aliciando ela, manipulando em silêncio. Ela diz aqui até aconteceu o crime, imagino que tenha acontecido um estupro aqui. Hoje a menina está com 11 anos, a audiência está chegando, né, do julgamento, imagino, e ela diz que ela não percebeu nada do que estava acontecendo. E essa menina hoje vive com um trauma sem tamanho, que ela não pode ver ninguém, nem conhecido daquele homem, que ela já sai correndo desesperada, que ela se sente muito revoltada, né? Giana, eu imagino que esse trabalho com a vítima também seja delicado, porque é para a vida toda esse trauma, né? Isso, exatamente. É preciso ter um cuidado desde o momento que a criança vai fazer essa revelação, né? Quando se observa qualquer possibilidade de violência acontecendo com aquela criança, as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, elas têm que ter uma postura de acolhida, de não julgamento, de não culpabilização, que é bastante comum também. A gente vê pessoas dizendo, mas por que permitiu? Não é isso, né? A criança não tem condições de decidir, enfim, né? Então, desde o momento da escuta, a gente orienta que seja com cuidado, com acolhida mesmo, para tentar minimizar essas consequências aí, né? Mas com certeza, sim, especialmente quando acontece no âmbito familiar, né? Que é um ambiente que na teoria tem que ser de acolhida, de segurança, que é onde você espera receber o cuidado, o colo. Então, quando a violência ocorre nesse espaço, os danos eles se tornam ainda mais evidentes, né? Nossa, que coisa. A Silvana está dizendo aqui que é muito importante realmente a gente falar sobre pedofilia nos dias de hoje. Como é que é o atendimento, Giana, quando chega a criança, a mãe, enfim, um familiar que chega para fazer essa denúncia? Como é que vocês procedem na delegacia? Tá. Na delegacia, primeiro nós fizemos a escuta do responsável, então do pai, da mãe, enfim, da pessoa que acompanhou, no intuito de compreender o contexto e tentar compreender a situação. A criança, ela é escutada por um psicólogo policial, aqui na nossa DPCAM, enfim, por um psicólogo, que justamente vai tentar oferecer esse espaço onde ela se sinta mais tranquila para falar, né, tentando minimizar as dificuldades que ela vai encontrar para falar. Então, um ambiente que não tenha nenhum tipo de intervenção, que ela se sinta, que seja neutro, né, para que ela possa falar com tranquilidade. Os casos que são identificados, assim, que existe algum sintoma, algum indicativo de
de sofrimento são encaminhados para acompanhamento na rede. Nós temos os CREAs aqui em Chapecó que recebem essas vítimas e dão seguimento daí, com os familiares e com as vítimas também, no atendimento psicológico, psicossocial, que é bem importante. Ótimo. Bom, a gente tem várias participações aqui ainda, a gente vai continuar falando sobre o assunto até as 2 horas, então pode participando conosco, por favor. O doutor e a psicóloga continuam aqui conosco, o delegado e a psicóloga, e a gente vai fazer um intervalo agora bem rapidinho. Na volta vamos saber, pedir para eles aqui alguns sintomas, talvez alguns indícios de que essa criança está passando por alguma situação assim, ou até que um adulto conhecido seu está tendo esse tipo de atitude, está cometendo algum crime desse tipo. Então, na volta a gente conversa sobre essas características e as participações